Pecuária em Foco. Olá! Ter sucesso na estação de monta é o ponto de partida para ter lucratividade se o seu projeto é de cria. E o programa de hoje traz um pouco mais da entrevista especial com a Embrapa Gado de Corte sobre a estação de monta. Pecuária em Foco começa agora. Se a gente for pensar hoje assim, eu sou criador, fiz a minha estação de monta no ano passado para eu analisar meus números. O que seria uma taxa de natalidade mínima, depois a desmama mínima, um projeto de pecuária eficiente, que esteja pagando as contas? Perfeitamente. Por incrível que pareça, na pecuária de corte brasileira, nós temos números que vão desde um extremo aí de 50% a 55% de natalidade até 80%, 85% de natalidade. É uma coisa incrível, né? Claro que isso depende muito das diferenças entre os biomas, entre os sistemas de produção e tudo, mas com certeza pode estar acontecendo um uso inadequado da informação ou falta de informação completamente. Porque quem trabalha num limite desse inferior, com certeza não está oferindo lucros. Ele está conseguindo manter mais ou menos, mas na maior parte das vezes ele está operando em prejuízo. Com relação à taxa de desmama, por exemplo, nós temos uma parceira muito importante em gestão, a Terra Desenvolvimento, que me confiou esses dados. Eu posso dizer para você que com 66% de taxa de desmama já se opera em prejuízo. Então o ideal seria pelo menos aí de 75%, 76% pelo menos, para você ter um sistema que esteja rodando bem, porque como eu disse, a cria é uma indústria. Quanto mais eficiência você tiver nessa cria, mais lucro você vai ter no processo todo. Agora, não basta também, Pilar, estou me lembrando aqui, de você ter um bezerro. A meta é um bezerro por ano, mas não basta que seja um bezerro simplesmente. Tem que ser um bom bezerro por ano. A seleção dos animais que vão entrar em reprodução é muito importante. Então, uma avaliação ginecológica, uma avaliação de como está o status reprodutivo, o status do trato reprodutivo dessas vacas é muito importante. Então, um veterinário capacitado pode fazer essa seleção dos animais para retirar aqueles animais que teriam problemas reprodutivos, e isso levaria a falhas reprodutivas, a não fertilização. A condição nutricional é uma característica que tem que ser muito bem avaliada. Então, a gente considera que a vaca tem que parir numa boa condição corporal. Então, numa escala de condição corporal de 1 a 6, a vaca parindo numa condição de pelo menos 3 a 4 seria interessante, porque isso reflete todo o status nutricional do rebanho. Então, essa vaca parindo em boa condição, ela vai passar por um período de puerpério e vai entrar numa estação de monta, e aí a gente consegue ter bons índices. Então aí o cuidado importante na hora de montar a estação de monta. Pode ser touro em monta natural, pode ser inseminação artificial, inseminação em tempo fixo, tudo bem. Já escolhi a vacada, a importância dela estar com uma boa condição corporal, boa eficiência reprodutiva. Agora, que touro eu vou colocar aí? O touro nunca é demais repetir. 86% em média de todo o melhoramento que eu posso ter no rebanho depende de touro. Por que isso? Porque enquanto a vaca deixa um bezerro por ano, no máximo o touro vai deixar 20, 30, 40, 50 bezerros. E ao longo da vida útil, então, você já pensou? Então, o touro é muito importante. Primeiro por conta dessa relação touro-vaca. Depois, na reposição, enquanto fêmeas eu preciso segurar mais da metade das fêmeas que nascem e são desmamadas para virar matrizes, touros menos de 2% já é suficiente. Então a pressão de seleção no macho é muito mais intensa. Na hora que eu somo isso tudo aí, na equação de resposta, 86% é touro de qualidade. O touro vai produzir os machos que vão para recria, abate,
e também vai produzir as fêmeas que serão futuras matrizes. Quem investe em touro de boa qualidade é o rebanho todo que vai adiante nesse processo de melhoramento. Então, muito cuidado. Vou comprar touro. Aonde comprar? Claro, eu vou comprar de quem faz um trabalho reconhecido de melhoramento genético. Valor genético é o primeiro ponto. Depois, é preciso que esse touro, para que ele possa passar esse valor genético para a descendência, ele precisa ser reprodutor. Então, masculinidade, capacidade fecundante, um biotipo adequado ao sistema de produção. Quem trabalha com programas que fazem um registro, por exemplo, avaliação dos animais por um jurado da associação, boa parte desses problemas já estão solucionados aí. Caso contrário, você tem que analisar bem para você não cometer engano na hora de escolher, tá bom? Então, genética em primeiro lugar, eficiência reprodutiva, depois raça, touro isento de defeitos, para ele não passar isso para a progênie, né? E touros de uma conformação frigorífica adequada, porque isso também é muito importante, é rendimento de carcaça. Então, quem investe em touro de boa qualidade, meio caminho andado para ter um sistema de produção eficiente. E a gente até já falou aqui de quanto esse investimento em touro tem retorno garantido, o que é o mais importante, né? Você poder investir num animal e saber que isso, a primeira geração, você praticamente já tem esse retorno. Apenas com a superioridade de peso a desmama, ele já consegue fazer a reposição de touros daquele ano. Então é uma coisa muito interessante. Já fizemos essas contas com base no ano passado. O valor agregado que você consegue ter na bezerrada, dá para você comprar touro de 63 arroba de boi gordo. Ou seja, touro aí de muito boa qualidade, 9.100 e poucos reais. Não é qualquer touro não, você compra coisa muito boa. Um ponto muito importante também, quando se trabalha exclusivamente com monta natural ou quando se trabalha com repasse desses touros após um processo de IATF, é o exame andrológico desses machos. Então, essa avaliação andrológica reprodutiva que esses touros têm que ser avaliados para que você consiga utilizar na estação de monta somente animais aptos à reprodução. O que a gente observa hoje no Brasil é que a relação touro-vaca que utilizamos ela é muito baixa, né? 1:25 é o rotineiro que a gente encontra nas fazendas. Já é demonstrado que o touro Nelore tem uma capacidade fecundante muito maior do que 1:25. Então, relações touro-vacas de 1:40, 1:60 e alguns trabalhos experimentais até 1:80. Mas numa fazenda convencional, de boa nutrição, de invernadas menores, a gente consegue trabalhar com relações touro-vacas 1:40, 1:50. Então, esse exame andrológico, ele visa escolher somente aqueles animais que estão aptos à reprodução. E o que se observa é que quando não se faz um exame andrológico, você tem lá 10 touros para cobrir um lote de vacas, vamos colocar numa relação 1:25, 250 vacas sendo cobertas por esses touros. E 3 ou 4 daqueles touros não têm capacidade fecundante suficiente para cobrir. Então, os outros touros, na verdade, vão estar fazendo o papel daqueles que não estão funcionando. E aí também tem outros problemas, porque esse que não tem uma boa capacidade fecundante, um sêmen de baixa qualidade, pode ser o touro dominante do rebanho. Então ele vai cobrir mais vacas, não vai deixar o touro que está bom cobrir, e aí a sua taxa de gestação pode cair. Então a avaliação andrológica é muito importante ser realizada antes da estação de monta para maximizar os resultados. E Antônio, para um fechamento, então, sobre estação de monta, é fundamental o criador agora pensar e fazer uma estação de monta de qualidade, se ele quer ter sucesso no próximo ano? Olha, primeira coisa, não custa nada. Muita gente fala, mas eu vou gastar mais insumo. Olha, estação de monta não custa nada. Você, primeira coisa, só vai custar um pouquinho do seu trabalho. Identificar essas matrizes. Organizar uma época do ano adequada para a reprodução. Na desmama, identifica o bezerro. Aliás, no nascimento você já identificou qual é a mãe do bezerro. Essa vaca desmamou bem um bom bezerro? Você teve uma boa relação de bezerro para a vaca? Com a estação de monta, você vai conhecer cada vez melhor as suas matrizes. Vai ter condição de fazer um descarte mais orientado, substituindo essas vacas de baixa qualidade por novilhas melhores do que elas. Você vai descansar os touros, ao invés de eles ficar o ano inteiro, sabendo que os nascimentos se concentram, geralmente de julho até
outubro, por aí. Então, o resto do ano os touros precisam descansar. Então, e outra coisa, você vai organizar essa bezerrada nascer numa época mais próxima. Você vai ter condição de otimizar o seu trabalho na fazenda. Cuidados ao nascer, vacinações, desmama, formar lotes para venda de bezerro ou para lotes que vão para recria ou engorda, vai facilitar a sua vida toda, né? E o mais importante ainda é o produtor conhecer cada vez melhor o plantel que ele tem na mão. Porque ele, com as rédeas na mão, ele tem condição de progredir. Espero que essas informações contribuam para a eficiência do seu projeto. Assim a gente termina o Pecuária em Foco de hoje e eu desejo a você uma ótima noite. Pecuária em Foco.